Fluido de freio DOT 3, DOT 4, 5, 5.1 e agora o DOT 4 LV classe 6. Ficou curioso? Fica nesse vídeo. Fala piloto, bem-vindo ao Moto Garage, meu nome é André Gonçalves e hoje nós vamos bater um papo sobre fluido de freio. Antes de a gente começar a falar sobre os fluidos, eu quero falar especificamente aqui, nesse início, sobre o DOT 5, que é de base silicone. É um DOT que ele é menos usual. Esse fluido foi criado pelo exército americano para prolongar a troca, a substituição do fluido. A Harley Davidson, se não me falha a memória, em 98 até os meados dos anos 2000, ela utilizou o DOT 5 de base silicone, mas logo aboliu, voltando novamente para o DOT 4. Beleza? Como funciona um sistema hidráulico de uma motocicleta? Na manete de freio, ali tem um cilindro mestre, no qual você aperta a manete de freio, que ali empurra o fluido, que faz uma pressão no calibre de freio, que empurra os pistões do calibre de freio, que empurra as pastilhas ao disco, fazendo esse contato. O fluido de freio ele tem que ter dois aspectos muito importantes, que é o que? Baixa viscosidade e ele tem que ter um ponto de ebulição muito alto. O fluido de freio ele é à base de glicol e ele é higroscópico. O que acontece? Ele puxa a umidade do ar. Então imagine você com sua motocicleta, acelera, freia, para, está em uso severo, está num track day. Essa temperatura que a pastilha em contato com o disco gera, acaba passando para o fluido. Então imagine você trabalhando com uma certa temperatura ali, e o fluido superaquecer e ter essa umidade dentro dele. Cria-se bolhas dentro do fluido e você acaba tendo aquele freio xoxo ou até a perca do freio. Então vamos passar sobre as diferenças entre esses DOTs. Outra coisa, galera, nosso intuito aqui não é falar de marca A, B ou C. Aqui a gente está justamente para instruir sobre as características do DOT. Nenhuma marca dessa aqui está patrocinando a gente, beleza? Estou com um fluido de freio aqui, o DOT 3. O que é bem esse DOT? Departamento of Transportation. E o que acontece? O DOT 3 é um fluido um pouco mais viscoso, ele tem 1230, 1200 e pouco Stokes, que é a viscosidade dele, e ele tem um ponto de ebulição até 205 graus. E o DOT 3 é um DOT que está caindo em desuso, porque quase não se usa mais ele. E acima dele nós temos o DOT 4. O DOT 4 ele tem 1120 Stokes, esse da Tirreno, uma marca muito bacana, e ele tem um ponto de ebulição de 270 graus. Então ele é um fluido superior ao DOT 3. Acima dele nós temos o DOT 5.1. O DOT 5.1 é um DOT um pouco mais race, é um DOT que você tem uma performance um pouco melhor nele. O seu Stokes é de 870, então é um fluido mais fino e ele tem um ponto de ebulição de 270 graus. O DOT 5.1, o que acontece, galera? A galera gosta muito de usar o DOT 5.1 porque ele é um pouco mais race, ele aguenta mais essa temperatura. Só que quanto mais elevado esse ponto de ebulição, mais ele também absorve a umidade do ar, por conta da matéria-prima empregada nele. Então assim, vai botar o DOT 5.1, uma recomendação que eu faço é diminuir o tempo de troca, beleza? E nós temos agora também o DOT 4 LV classe 6. DOT 4, ele é classe 4. Esse aqui já é classe 6, mesmo DOT, só que você vai ver umas diferenças aqui. E o que significa LV? Low Viscosity, ou baixa viscosidade. Então, a viscosidade dele é mais baixa do que o 5.1 e o seu ponto de ebulição é de 270 graus, enquanto aqui é 275. Então você tem aqui um fluido DOT 4 de alta performance. Para quem se destina esse DOT 4 LV? O que acontece? Algumas motocicletas com ABS, com sistema de ABS, agora o ABS Pro, ABS de curva, né? Os seus módulos, os seus canais são mais fininhos. E com essa baixa viscosidade você tem uma resposta de freio um pouco melhor do que um fluido de freio, um DOT 4
com uma viscosidade um pouco maior. Para você ter uma ideia, esse aqui quase o DOT 4 normal é quase o dobro de viscosidade do DOT 4 LV. Então você vai ter um DOT 4 aqui mais race, com mais performance e com um ponto de ebulição bem parecido com o 5.1. E o bacana dele também é que ele é classe 6, na Europa já tem um classe 7, eu acredito que já deve estar chegando aqui no Brasil. Pessoal, vou deixar também uma tabelinha para vocês da diferença dos DOTs, comparando sua viscosidade e ponto de ebulição. Galera, outra curiosidade, eles podem misturar entre si? Podem, mas não deve. Porque o ideal, galera, é você fazer a substituição do fluido de freio por completo. Sempre fazer a manutenção e a sangria. Caso você precise completar, sim, você pode misturar eles, mas não é o ideal, porque você não sabe qual é a condição do fluido que está lá. Entre completar e não completar, complete. Agora, André, como é que eu vou saber se um fluido ele tem todas essas qualidades que você está me falando pelo rótulo? Para você observar se um fluido é de boa qualidade, você tem que observar se ele tem o selo do Inmetro, correto? Se ele tem o selo do Inmetro, não sei se vocês vão conseguir ver aí, o selo do Inmetro, e eles têm que ter a norma ABNT 9292. Então, vai trocar seu fluido? Observe isso e exige do seu mecânico um bom fluido para você colocar na sua motocicleta, porque esse aqui, galera, esse aqui é coisa séria. Então, galera, faça sempre a substituição do seu fluido de freio, sempre verifique o nível, não deixa de trocar, pelo menos aí, a cada ano você tem que fazer a substituição do seu fluido, tanto do fluido do freio, tanto da embreagens hidráulicas, que é o mesmo fluido, ou para uso severo, troque a cada 6 meses. De repente você usa motocicleta para trabalhar todo dia, sempre observe aí, bateu a quilometragem da revisão, troque na revisão ou a cada 6 meses, beleza? Vou deixar no card aqui também um vídeo que nós fizemos sobre pastilhas de freio, que eu acho bem bacana, eu acho que faz um complemento com isso aqui, tá bom? Segue a gente também nas redes sociais e até a próxima. Forte abraço!